O governo diz que não temos recursos. Como não temos recursos? Por acaso não temos uma imensidão de terras férteis, com a maior parte ainda não utilizada? Terras férteis são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Terras férteis são fundamentais para a criação de rebanhos. Por acaso não temos a maior quantidade de água potável do planeta? Água potável é água para beber. É o que mais falta no mundo. Guerras estão sendo previstas no mundo por causa de água potável. Por acaso não é nosso subsolo um dos mais bem dotados da Terra em riquezas minerais, ferro, ouro, alumínio, nióbio, manganês, quartzo, etc? Mas para que servem essas coisas? Todos os meios de transporte, carros, trens, aviões, etc., são feitos utilizando ferro, alumínio, manganês e outros metais. Sem os metais, os edifícios modernos não existiriam e nem mesmo a grande maioria dos utensílios usados atualmente poderia ser fabricada. Sem o quartzo, não existiriam as maravilhas da eletrônica, as televisões, os rádios, os computadores, etc. Nota: o Brasil detém a maior reserva de quartzo de primeira qualidade do mundo. Ele é exportado a um preço inferior a US$ 5 o quilograma, e nós importamos componentes eletrônicos, chips de computadores feitos com nosso quartzo a um preço superior a US$ 3.000 o quilograma. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. E o nióbio, doutor Enéas? Nunca ouvi falar em nióbio. E o nióbio é o metal do próximo século, que permite construir aviões supersônicos, trens sem trilhos, etc. O nióbio é fundamental para a indústria pesada. E o nosso Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, com mais de 95% da produção mundial. Nota: só a mina de Araxá, em Minas Gerais, tem 8 milhões de toneladas de metal contido. Ao preço médio de US$ 60.000 a tonelada do metal no mercado internacional, isso representa um patrimônio de 480 bilhões, cerca de meio trilhão de dólares. E o nosso nióbio é vendido a preço de banana. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. Por acaso não temos as maiores florestas do planeta? Por acaso não temos um dos maiores rebanhos da Terra, etc, etc, etc? Enfim, seria muito difícil viver hoje sem esses recursos essenciais. Esses sim, recursos verdadeiros, bases da riqueza real e não da falsa riqueza, a riqueza do papel pintado. Então, como é que o senhor diz que não temos recursos? Bom, tudo isso é verdade, mas dinheiro mesmo nós não temos. Ah, o senhor está falando de outra coisa. Eu estou falando de riqueza verdadeira. Sim, mas sem dinheiro eu não compro nada. Vamos por partes. O dinheiro é um símbolo que nada mais é do que representação formal dessa riqueza. Por isso é que só o Estado pode fabricar dinheiro. Então está havendo uma confusão. Como é que, com todos esses recursos, com toda essa riqueza verdadeira, nós não temos dinheiro? É porque o Estado brasileiro, como tantos outros, Argentina, México, Chile, etc., submetendo-se às regras do Fundo Monetário Internacional, FMI, aceitou que nossa moeda fosse atrelada ao dólar. Mas o dólar não é uma moeda forte? É forte apenas porque os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo, emitem a seu bel prazer, sem nenhuma regra, tantos dólares quantos forem necessários para se apoderarem das riquezas dos outros países. Os Estados Unidos emitem dólares em quantidade muito superior à riqueza real daquele país. Os dólares são puro papel pintado, e é com esses dólares que eles compram as riquezas do mundo. Mas antes o cruzeiro não era atrelado ao dólar. Que isso, sempre foi. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, URV, Real. O sistema de referência é sempre o dólar, que é a moeda mundial.
Não podemos negociar com nenhum outro país a não ser com o dólar. Mas o real agora é tão forte quanto o dólar. Que é isso, cidadão? Não existe mais moeda nacional. O que existe atualmente no Brasil é o dólar batizado de real, exatamente como fizeram na Argentina, batizando o dólar de austral. Afinal de contas, falando de dinheiro vivo, quanto é que o governo arrecada por ano? Falaremos só da arrecadação federal. Em 1994 foram arrecadados 60 bilhões de dólares. Em 1995 foram 84 bilhões. Em 1996 foram 96 bilhões. Em 1997 serão, no mínimo, 120 bilhões. Nesse período, a arrecadação do governo federal aumentou 50%, acima da inflação, receita obtida apenas com os impostos federais. Então, se não há dinheiro, é porque o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é o que todo mundo diz, mas trata-se de uma vergonhosa distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com despesas públicas, não é para manter o funcionamento da máquina estatal, não é com o pagamento dos funcionários públicos, não é para manter as Forças Armadas e não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz, porque não há interesse em dizer, é que uma saída gigantesca de dinheiro, de modo oficial, que é canalizado todo ele para o pagamento dos juros gigantescos, os maiores do mundo, com o que é pago o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna? O que é isso? Essa história é um pouco complicada. Já há pouco mais de uma década vem crescendo assombrosamente uma dívida do Tesouro Nacional, chamada dívida interna, que consiste em dinheiro que o governo apanha dos investidores nacionais para pagar suas contas relacionadas com o funcionamento da máquina estatal. Como garantia desse dinheiro tomado emprestado, o governo emite papéis chamados títulos e, para atrair investidores, oferece taxas de juros exorbitantes. Veja só, em 1995 foram pagos 23 bilhões de dólares da dívida interna. Em 1996 foram 16,6 bilhões de dólares só de juros da dívida interna, mais 7 bilhões pagos como juros de parte da dívida interna que foi transformada em dívida externa. Se a receita da União em 1996 foi de 96 bilhões de dólares e o gasto total com juros da dívida interna foi de 23,6 bilhões, pode-se afirmar que, para R$ 4 arrecadados, um foi para o pagamento dos juros da dívida interna. E ainda existe mais, muito mais. O governo toma emprestados, através do Banco Central, no exterior, dólares para manter, artificialmente, suas reservas que rendem para o Brasil cerca de 5% ao ano, mas paga aos credores juros de 15% ao ano. Essa diferença absurda de juros, em torno de 10%, sobre 60 bilhões de dólares, vai representar uma perda de 6 bilhões de dólares. E pior ainda, existe uma dívida em moeda estrangeira que não é registrada e que não é mencionada e que não é calculada pelo governo, dinheiro para especulação pura. Sob o título de portfólio, para aplicação em papéis em 1996, entraram 100 bilhões e saíram 65 bilhões. O saldo foi 35 bilhões. Mas quantos capitalistas ganharam de fato? Foram os gastos sobre 100 bilhões e os ganhos sobre os ganhos, tudo em reais, com as nossas taxas internas, que foram em 1996 cerca de 20% ao ano. Foram bilhões de dólares registrados em lugar nenhum. Agora veja, a verba federal destinada à saúde, em todo o Brasil em 1996, foi de 14 bilhões de reais para o ano inteiro, enquanto só de juros, dívida interna e externa, foram pagos no mínimo cerca de 30 bilhões de reais. Pagamos de juros em um ano o dobro de tudo aquilo que se gasta com todo o Sistema Unificado de Saúde, SUS, no mesmo período. Assim não dá para aguentar. E a corrupção?
O senhor não falou nela. Ela é criminosa, dolosa, existe em todos os níveis, mas não é o problema principal. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, convencem a população que esse é o mal maior, mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros, como sempre tem feito, em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos nossos recursos, que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. Então, o problema é só o pagamento das altas taxas de juros? Não, cidadão. Esse é um problema fundamental. Sem dúvida que desvia dezenas de bilhões de dólares por ano. As privatizações implicam o desvio de centenas de bilhões de dólares. E há muito mais, tudo oficializado. Só o patrimônio da Vale do Rio Doce é de no mínimo 1,5 trilhão de dólares. Assim a gente entende porque não há dinheiro para a educação, para a saúde, para as estradas, para o serviço público em geral. Não há dinheiro para nada que seja relacionado com a vida do povo brasileiro, ou seja, para eles tudo, para o povo brasileiro nada. Então, não há saída. Claro que há. O essencial é voltar à realidade, é ter coragem para enfrentar a armadilha que nos foi imposta pelos donos do mundo, que comandam o sistema financeiro internacional. Só há uma saída: é a ruptura com o sistema financeiro internacional.